Olá, alunos, tudo bem? Acho que a maioria de vocês já me conhecem. Para aqueles que ainda não conhecem, eu sou a professora Maria Eduarda, professora de História do CEJ Americana, tá? Estou fazendo esse vídeo hoje para vocês, para continuarmos um pouquinho de um assunto que nós já começamos em um outro vídeo. Quem já teve aí a oportunidade de dar uma passeada pelo nosso canal do YouTube, né, já viu que tem um outro vídeo aí de história, um outro vídeo meu, que fala sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho salariado, certo? Se você ainda não viu, não teve a oportunidade, recomendo que veja, se tiver tempo e se tiver vontade, porque esse vídeo de hoje, ele faz um contraponto ao vídeo da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, tá? Ele é uma outra visão. Ele fala sobre o mesmo assunto, mas de um outro ponto de vista, certo? O outro vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, ele está falando sobre as políticas oficiais, né, que desencadearam no fim do trabalho escravo, em especial, né, a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, que aí sim aboliu totalmente a escravidão, certo? Então, esse primeiro vídeo é um vídeo que fala das políticas oficiais. Então, tem lá as 4, né, leis mais importantes aí. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. E hoje, a intenção desse vídeo é falar sobre outros personagens. Personagens que não são tão conhecidos da história do Brasil, que também batalharam, que também lutaram aí pelo fim da escravidão do Brasil. Por isso que o tema do vídeo, o tema do vídeo é muito além das políticas oficiais e da Princesa Isabel, tá? Porque a gente fica sempre, né, rememorando a Princesa Isabel, que no dia 30 de maio de 1888 assinou a Lei Áurea libertando os escravos. Mas muitos outros brasileiros, muitas outras pessoas lutaram e resistiram contra a escravidão muito antes, muito mais ativamente do que a Princesa Isabel, tá? Então a intenção é falar que muito antes dessas políticas oficiais para a abolição da escravidão, tanto escravos quanto outros brasileiros, eles já lutavam pelo fim desse sistema, seja com fugas, com rebeliões, com formações de quilombos, por diversos meios. Sim? Eu escolhi aqui 6 nomes, 6 personagens, 6 brasileiros para a gente falar, que são personagens, que são personalidades que são mais reconhecidas no momento atual. Mas se nós pesquisarmos, se nós propormos a pesquisar, com toda certeza encontraremos muitos outros, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai começar falando é o Luiz Gama, certo? Então, o Luiz Gama, ele era filho de mãe africana livre e pai de origem portuguesa, certo? Ele nasceu livre, mas em determinado momento de sua vida, por diversas contradições, diversos desencontros, ele acabou sendo vendido como escravo, tá? E aí, nesse momento em que ele se torna escravo, que ele se vê enquanto escravo, ele vai começar a lutar. Primeiro, pela sua própria liberdade, certo? Então, ele sabe que ele é livre, ele nasceu livre. Então, ele vai começar a lutar pela sua própria liberdade. E, mais pra frente, depois que ele consegue a sua própria liberdade, pela liberdade de outras pessoas. Então, assim que ele consegue a sua liberdade, ele vai se tornar um advogado autodidata, certo? E aí ele vai entrar com ações judiciais na justiça para libertar os escravos. E com isso, ele conseguiu aí a libertação de cerca de 500 pessoas. Tá? Então, é uma pessoa sozinha, nesse caso, por exemplo, o Luiz Gama, lutando pela libertação de outras. Né? Luiz Gama é um dos nomes mais conhecidos aí que nós temos hoje de brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão. Certo? Em seguida, nós temos a Maria Tomásia Figueira Lima. Diferente do Luiz Gama, a Maria Tomásia, ela era de uma família tradicional,
não apenas de uma família tradicional, como ela também acabou se casando com um importante abolicionista do Ceará. Tá? Aí, ela era uma das principais articuladoras do movimento abolicionista do Ceará. Importante lembrar, para quem ainda não viu o outro vídeo, né? Por isso que recomendo. A província do Ceará foi a que primeiro aboliu a escravidão no Brasil, em 1884. Então, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, a província do Ceará já tinha abolido, né? Já estava abolindo sua escravidão. Então, a Maria Tomásia foi uma importante articuladora aí desse movimento abolicionista no Ceará. Ela foi cofundadora e a primeira presidente da Sociedade Cearense das Libertadoras, em 1882. Aí eu peço desculpa aqui pela data que está errada, não é 22, é 82. E o que é a Sociedade Cearense das Libertadoras, né? Quais eram as suas ações? Elas promoviam a libertação de escravos em municípios do interior do Ceará e publicavam textos nos jornais pedindo abolição em toda a província. E aí a gente pode perceber que essa Sociedade Cearense das Libertadoras, junto com o movimento abolicionista no Ceará, eles tiveram sucesso, visto que, né, a província do Ceará foi a primeira a abolir a escravidão no Brasil, certo? Em seguida, nós temos o André Rebouças. O André Rebouças, ele era de uma família negra, no entanto, uma família livre. Ele era engenheiro. Em 1870, ele vai se engajar na campanha pelo fim da escravidão. E ele vai propor algumas coisas para esse fim da escravidão. O que ele propunha? Ele propunha que os libertos tivessem acesso à terra e a direitos para eles serem integrados à sociedade e não marginalizados. Lembrando, mais uma vez, né, rememorando outro vídeo, quando a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, ela liberta os escravos e é apenas isso. Os escravos só estão libertos. Eles não vão ter direitos, eles não vão ter acesso à terra, eles não vão, não há nenhuma política, não há criação, não há elaboração de nenhuma política que proponha integrar essa parcela da população à sociedade, certo? Os escravos, eles são libertos e eles são largados, aí eles são deixados à sua própria sorte. Então, era muito diferente do que o André Rebouças ele propunha. Ele propunha o fim da escravidão juntamente com políticas, com ações, para que essa parcela da população tivesse acesso à terra e a direitos para se integrarem aí à sociedade. Tá? Então, ele tinha uma visão muito diferente daquela que foi colocada aí em prática, certo? Em seguida, nós temos a Adelina. A Adelina, ela não tem aí sobrenome, nós não conhecemos, né? Ela era filha bastarda e escrava do próprio pai. Há relatos de que ele teria deixado em testamento que ela deveria ser alforriada, ela deveria ser libertada no momento da morte dele, então assim que ele morresse ela seria libertada, mas que isso não teria acontecido, certo? Apesar de ser escrava, ela aprendeu a ler e escrever e apesar também de ser escrava, ela não trabalhava dentro das fazendas, ela trabalhava na área urbana, ela trabalhava se movimentando. Por quê? Ela vendia charutos em São Luís do Maranhão, certo? E ao vender aí charutos, ela circulava por diversas regiões e conseguia captar, conseguia, né, ouvir algumas informações. E ela enviava essas informações a uma associação conhecida como Clube dos Mortos. Essa associação tinha aí, né, a intenção de esconder escravos e promover fugas de escravos. Então, todas as informações que a Adelina conseguia, ela enviava a essa associação. E ela conseguia informações de que tipo? Ela conseguia informações sobre ações policiais, sobre as estratégias dos escravistas. Então, essa era a forma dela, né, de lutar e de resistir contra a escravidão, certo? Em seguida, nós temos o Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. O Dragão do Mar, ele era um jangadeiro e um condutor de embarcações. E ele vai, né, se tornar membro do movimento abolicionista
cearense também. Em 1881, como ele vai comandar uma greve de jangadeiros, né? O que essa greve fez? Quais foram as ações aí dessa greve? Os jangadeiros que transportavam escravizados, tá, para navios que iriam para outros estados do Nordeste ou que viriam para o sul do Brasil, esses jangadeiros, eles paralisaram o seu trabalho. Então, esse pequeno trajeto feito de jangada da praia para esses navios que iriam para outros estados do Nordeste ou viriam para o sul do Brasil, ficou paralisado, né, para os escravizados. Eles deixaram de transportar escravizados nesse período. E com isso, eles conseguiram paralisar aí o tráfico negreiro por alguns dias, certo? Por fim, nós temos a Maria Firmina dos Reis, que recentemente vem ganhando mais notoriedade. A Maria Firmina dos Reis, ela era negra e livre, professora primária e escritora, e ela publicou o que se conhece como o primeiro romance abolicionista, em 1859. Então, aí, né, 29 anos antes da abolição da escravidão, a gente tem a publicação de um livro abolicionista. Por que um livro abolicionista? Porque 3 dos personagens principais questionavam o sistema escravocrata. Então, a gente está ainda no momento que o sistema escravocrata está acontecendo e há a publicação de um romance onde esse sistema é questionado, onde esse sistema é criticado, tá? Além disso, ela publicava contos, poemas e artigos sobre a escravidão em revistas de denúncia do Maranhão, certo? Então, eu trouxe aí para vocês um panorama restrito, né? Como eu mencionei, apenas 6 nomes para nós vermos, para nós conhecermos o outro lado da resistência à escravidão. Esses são os que são mais famosos atualmente, mas como eu mencionei no começo do vídeo, tenho certeza se os historiadores, né, se proporem ou nós mesmos nos propusermos a pesquisarmos, a estudarmos sobre personalidades, sobre movimentos que foram contra a escravidão, nós vamos encontrar diversos deles, mas também não encontraremos muitos que não deixaram seu legado, que foram esquecidos, né, no momento de suas lutas, mas que também lutaram, certo? Então é importante a gente entender que o fim da escravidão, que a abolição da escravidão, ele vai muito além do que 4 leis aí leis que aparecem pra gente, né, às vezes nos nossos estudos. Ele vai muito além da Princesa Isabel. Para quem já assistiu o outro vídeo, né, ou quem quiser assistir, se tiver curiosidade, lá também menciono, no caso, que o movimento negro, ele não escolhe o dia 13 de maio como uma data comemorativa, então ele não escolhe o dia da assinatura da Lei Áurea como sua data comemorativa, porque apesar de se ter abolido a escravidão, ela foi uma abolição que demorou muito para acontecer, né? Fomos o último país a abolir a escravidão, e é o que eu disse, né, aqui nesse vídeo e no outro também. Simplesmente acabou a escravidão. Só acabou a escravidão, né? Não se promoveram políticas que integrassem essa parcela da população à sociedade, né? Não houve formas, não houve meios de inserir essa parcela da população na sociedade. E essa é uma das críticas que o movimento negro faz ao dia 13 de maio, a assinatura da Lei Áurea, e é por isso que eles escolhem o dia 20 de novembro, que, como Dia da Consciência Negra, como sua data comemorativa, que ela faz referência ao Zumbi dos Palmares, um importante líder negro, né, um líder contra a escravidão, certo? Então, né, o movimento negro ele faz essa crítica a como enxergamos até hoje essa passagem aí do trabalho escravo para o trabalho livre, do fim da escravidão. Espero que esse vídeo ajude vocês não apenas nos estudos de vocês, não apenas aí nos livros, nas leituras que vocês estão fazendo, mas também para pensar a realidade aí que a gente vive e, em especial, o que a gente tem vivido nessas semanas, né? Então, para a gente pensar o racismo na nossa sociedade,
certo? O racismo no Brasil, ele existe, né? O Brasil é uma sociedade um pouco contraditória, porque nós insistimos em dizer que não somos um país racista, mas se formos perguntados, todo mundo conhece alguém que é racista, então há essa contradição, mas o Brasil é sim um país racista. Importante a gente entender isso, importante a gente ter clareza disso e a gente lutar para combater esse preconceito, né? Para que a gente entenda que a luta, né, contra o trabalho escravo, a luta dos negros, a luta de resistência, ela vai muito além do que só as leis oficiais, ela vai muito além da Princesa Isabel, e ela começa também muito antes disso. Então, muito antes que essas leis, né, as leis que aparecem no outro vídeo, que elas fossem pensadas, que elas fossem colocadas em ação, a luta pelo fim da escravidão já acontecia, né? Por meio de fugas, por meio de rebeliões. Poderia falar aqui, por exemplo, sobre a revolta dos Malês, que foi uma revolta escrava que aconteceu em Salvador. Então, a todo momento, esses africanos eles estão lutando pela sua liberdade, eles estão resistindo, né? Há um tempo atrás, vamos colocar aí, uns 40 anos atrás, talvez 30, pouco menos, era costume se dizer na história que o negro foi escravizado porque ele era mais dócil para ser escravizado, porque ele aceitava melhor o trabalho escravo. A gente precisa entender que ninguém nunca aceitou o trabalho escravo, certo? Sempre houve resistência a esse trabalho escravo, né? E faz aí menos tempo, talvez 15 anos, 10 anos, que se começam a estudar essas resistências, esses movimentos de resistência, o movimento de resistência negra, o movimento de resistência dos escravos. E isso é muito importante para a gente entender a nossa sociedade, de entender como que o nosso país se constrói, certo? Muitas vezes a gente diz que a gente é herdeiro de Portugal. Lógico que Portugal é uma influência para a gente, mas não apenas Portugal, né? Nós temos também populações originárias aqui do Brasil, que ainda existem. Nós temos aí a escravidão. Então, a escravidão é um sistema muito importante para a gente entender a construção do nosso país. A escravidão que nunca aconteceu em Portugal. Então, Portugal era um país escravista, mas na sua colônia, que é o Brasil. Então, Portugal em si nunca teve escravidão. Então, essa é uma diferença da nossa sociedade para a sociedade portuguesa. Por isso que nós, né, temos heranças portuguesas, mas não somos o fruto direto de Portugal. Então, nós precisamos entender as nossas peculiaridades, as nossas singularidades, as nossas particularidades. Certo? Então, eu espero que muito mais do que apenas ajudar vocês aí no estudo do livro, esse vídeo, e aí eu peço mais uma vez para quem puder assistir o outro também, que ainda não assistiu, juntamente com outro vídeo, ele ajude vocês a pensarem em questões sociais mesmo, né, do nosso país, tá? E é isso. Eu espero que tenha sido claro, espero que tenha sido proveitoso e que vocês continuem se cuidando para que muito em breve possamos estar juntos novamente. Então é isso e até mais.